o curso, a conferência ser disponibilizada no canal do YouTube. Algum problema, tudo bem, né? A gente pode gravar, não é isso? Ok, então, professora Adelaine, seja bem-vinda, a palavra está com você. Muito obrigada, Rosineide. Minha primeira palavra de saudação é a essa mesa, a você, Rosineide Gonçalves, colega docente, ao colega docente também e colega da profissão, Celso Severo. Eu acho que a gente já circulou nos mesmos corredores, mas eu não tinha sido apresentada. Então, é uma alegria a gente estar aqui juntos. Eu sei que tem pessoas da nossa categoria, estudantes em formação que estão aí nos ouvindo e participando conosco, mas saudar principalmente a iniciativa da SES UNITA e com a parceria do CRES, que sempre está junto com as iniciativas que são relevantes para a nossa categoria em todo o Estado, nesse segundo Seminário Regional de Serviço Social. De fato, agradecer também a Josineide Rabelo, colega, amiga, daquelas que a gente nunca pode dizer não. E é interessante que eu disse sim a Josi antes de ver o tema. Quando vi o tema, então, eu fico muito mais confortável se fosse patriarcado, saúde e violência do que esse. Porém, como assistente social, como docente de serviço social, nós temos uma fonte onde podemos beber desse acúmulo em relação à conjuntura, à formação e organização societária, às políticas públicas e aos direitos sociais e também ao serviço social. Então, isso nos dá a possibilidade de adentrar em outros temas, né? Então, é nesse sentido que a gente vai falar. Não me julgo a pessoa especialista nesses temas, mas, de todo modo, a gente tem aproximações e entendemos que isso é um momento de trocas, é um momento de exposição e sistematização. E é nessa perspectiva que eu coloco que a fonte onde eu fui beber é exatamente no serviço social, e já destacando de início que o serviço social brasileiro, nessas últimas 3 décadas, ele promoveu, além de profundas mudanças no significado da profissão, com a ruptura com o serviço social tradicional, mas ele também consolidou uma produção crítica sobre o real e sobre o desvelamento desse real. Né? Já trago de início a posição de professora Ana Elizabeth Mota, quando ela diz que o serviço social é profissão, mas é, ao mesmo tempo, área de conhecimento. E, em sendo área de conhecimento, o serviço social produz conhecimento, mas não qualquer conhecimento. Produz massa crítica, produz um conhecimento que desvela o real. E, a partir dessas reflexões, que esses elementos que vou trazer serão sistematizados, e aqui coloco que há tantas fontes do pensamento e do conhecimento crítico ao longo de toda a história, nós somos devedores e somos também estudiosos e estudiosas, né? Mas eu gostaria de partir de uma pergunta. O que nós queremos é democracia ou é liberdade? Essas duas perguntas, na verdade, essas duas grandes categorias, a partir da minha aproximação para a preparação dessa fala, é o que foi me movendo e me conduzindo. Por que essa pergunta? Nós queremos democracia ou liberdade? Uma vez que o momento atual ele é tão adverso e nós estamos o tempo inteiro falando de que a democracia é preciosa, que precisamos defender, que precisamos lutar e nos mobilizar para manter o ambiente democrático. E, de fato, é. Mas eu estou partindo do entendimento de uma produção teórica também do nosso campo e de onde nós temos muita aproximação, a partir da obra do professor Ivo Tonet, professor aqui da Universidade de Alagoas, muito próximo a nós, do seu livro exatamente Democracia ou Liberdade. Quando ele problematiza que a democracia que nós conhecemos, a democracia que regula as nossas relações na sociedade burguesa, ela é sempre uma democracia limitada pelos interesses e pela organização burguesa, né? Uma vez que a democracia na ordem burguesa ela está
sob a égide do conflito capital-trabalho, e embora todas as nossas conquistas democráticas e democratizantes tenham sido fruto e resultado de lutas e mobilizações da classe trabalhadora, e alinhadas à esquerda, alinhadas à defesa da vida, essa democracia ainda é algo que precisa ser superado. Então, ele vai trazer a ideia de que a democracia burguesa, a despeito, não, mesmo considerando a importância das lutas e da construção do arcabouço jurídico-político que nós conseguimos construir enquanto sociedade, enquanto luta de classes, mesmo assim, essa democracia burguesa, ela não é o último patamar para onde aponta o nosso horizonte. Na verdade, a democracia burguesa, ela é, nos escritos de Marx, reconhecida como a emancipação política, que tem o seu valor, que tem a sua, que é fundamental também, mas que é limitado por ser igualdade político-jurídica, mas que mantém a desigualdade social, que é essencial e imbricada ao próprio modo de produção capitalista. Então, nós estamos trabalhando com a ideia de que democracia nós defendemos e queremos, porém, o que nós ainda pretendemos alcançar enquanto horizonte de luta da classe trabalhadora, a qual se une o serviço social brasileiro latino-americano, é a luta por emancipação humana, que vai para além da democracia burguesa, nos moldes do Estatuto da Igualdade Política Jurídica. O que nós queremos é a igualdade humana, que, sem dúvida, é uma liberdade superior e que está para além, um patamar mais alto de liberdade, porque tem como fundamento uma sociedade sem classes e que tem como fundamento também o trabalho associado e não o trabalho explorado e alienado. Esses grandes conceitos das teorias que dão base à formação do assistente social, eles não vão ser explorados, mas eu deixo como possibilidades e problematizações, especialmente para aqueles que são discentes, para se aprofundarem, reportarem-se às leituras que certamente são indicadas na sua formação. Esse horizonte. O nosso horizonte é um telos histórico, telos enquanto algo que nós ainda não conseguimos construir, mas que caminhamos para ele, é de fato um horizonte, e é nessa perspectiva da emancipação humana que nós seguimos travando as nossas lutas para defender e ampliar direitos, mas movidas pelo projeto emancipatório que aponta para um outro projeto societário. Fui buscar também os escritos de Carlos Nelson Coutinho, outro grande professor, outro grande teórico e grande referência sobre democracia, sobre o ser social, a ontologia do ser social no Brasil, que em 1979 escreveu um texto, A Democracia como Valor Universal, e ele diz assim: a democracia, inclusive em seus limites puramente formal-liberais, que é o caso da nossa democracia, é uma questão decisiva para a vida brasileira de hoje, que ele estava falando em 1979, e nós reafirmamos que hoje também é essa mesma luta. Mas o valor da democracia, diz ele, adquire para nós uma outra dimensão. Quando elevamos a ideia de democracia à consciência, o fato de que o regime de exceção vigente é uma expressão atual, uma expressão extrema e radicalizada de uma tendência dominante na história brasileira. Então, ele diz que a história brasileira foi muito mais um momento, um período de exceção da democracia do que uma democracia perene e consistente e estável. Então, ele diz que a nossa sociedade tem um caráter elitista e autoritário, haja visto os primórdios escravagista, opressor, colonial, colonizador, exploratório, predatório das nossas riquezas naturais e avassalador em dominar e subjugar os povos originários, em trazer os povos livres de África para serem escravizados aqui. É este caráter elitista e autoritário que ainda continua como traço da sociedade brasileira e que, em sua evolução política, econômica e cultural, não conseguiu além do que breves períodos democráticos.
e nós estamos diante de uma ameaça real e concreta a esses breves períodos democráticos. Então, outro autor que eu fui buscar é Michel Lévy, um sociólogo e filósofo que nasceu no Brasil, mas que vive na França, quando ele diz o seguinte: o estado de exceção predomina, a democracia é que foi excepcional. Então, a gente vê que ele acompanha a reflexão que Carlos Nelson Coutinho faz, dizendo que nós vivemos em estado de exceção e a democracia é algo que é o tempo inteiro ameaçada, é o tempo inteiro aproximada com o ideal da burguesia de ser conservadora e de transpor a democracia, frágil democracia que a classe trabalhadora conseguiu imprimir e construir. Por que a democracia, então, se transforma em algo tão ameaçador para a burguesia? É que a forma democrática é um peso para o Estado. O Estado social representa um gasto que o capital não quer ter. E da classe trabalhadora que produz essa riqueza, né? Mas é esse o conflito intrínseco e orgânico do modo de produção capitalista, esse conflito constante entre a acumulação do capital, que é fruto da apropriação da riqueza produzida pelo trabalho, e essa apropriação quase que completa, sem que seja devolvido aos trabalhadores em condições dignas de existência. Então, essa forma democrática que tem direitos, que tem um arcabouço legal, que protege as pessoas, ela atrapalha, ela não facilita o trabalho da política capitalista. Por isso, a tendência é reduzir o espaço democrático e colocar medidas de exceção. Isso mostra que a democracia não está mais sendo útil, está atrapalhando a implantação das políticas neoliberais. Esse é bem o cenário em que nós estamos e essa é bem a tendência do Estado capitalista burguês na América Latina toda, no Brasil e nos países de economia periférica, além de também nos países de economia central, embora não haja uma fratura tão grande nas condições de existência ainda, porque são sociedades em que a economia é pujante e que a oferta de trabalho, ainda que informal, permanece ampla e os segmentos das classes trabalhadoras conseguem se manter com níveis de dignidade, né? E então, outros autores que eu fiz aproximações e leituras para sistematizar essa fala é Felipe Demier e Maria Lúcia Durigueto, quando eles, no seu texto Democracia Blindada, contra reformas e lutas de classe no Brasil, quando eles afirmam que o ciclo de expansão capitalista que gerou um Estado welfariano, embora nós não tenhamos chegado nem ao nível de welfare state ou de estado de bem-estar, mas conseguimos alguns avanços do ponto de vista da cidadania legal, ainda que não da cidadania real. Este ciclo de expansão se esgota, mais ou menos na década de 70, e ele impõe, a partir da crise estrutural do capital, ele impõe uma conjuntura de contraofensiva deste mesmo capital, e ela toma o Estado para si de uma forma como nunca foi vista antes. O Estado que era, de alguma forma, permeável às lutas e às demandas da classe trabalhadora, esse Estado passa a ser apenas do capital. O Estado capitalista sempre foi do capital, porém, agora a característica é que ele seja apenas do capital. Então, isso é uma ruptura muito grande com um consenso que havia entre as classes, com um marco civilizatório de uma sociedade de direitos, com um marco civilizatório de uma sociedade de proteção social e de políticas distributivas, ainda que no marco da ordem burguesa, né? E Zé Paulo Neto, já em 95, ele diz o seguinte: para o Estado neoliberal, e hoje nós dizemos, os grandes estudiosos do Estado dizem que nós estamos no Estado ultra neoliberal, Neto vai dizer que para esse Estado
resta apenas erradicar todos os mecanismos reguladores que contenham qualquer componente democrático de controle do movimento do capital. Por isso que nós estamos assistindo à destruição dos direitos. Por isso que nós estamos assistindo esse alargamento da ofensiva que interrompe um pacto conciliatório na dinâmica das relações entre o Estado e a classe trabalhadora. Então, o que é que nós estamos assistindo? O estreitamento da institucionalidade democrática, e que é advogado e defendido pelos neoliberais, o mercado ovacionado, a diminuição do nível de intervenção do Estado. Nós já estudamos isso desde 90, o Estado mínimo, a agenda neoliberal, mas agora nós temos um Estado ultra-neoliberal, uma retração intensa das ações, das funções sociais do Estado, deixando à própria sorte os segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora, e a ruptura e a derrocada, a destruição ou a extinção da garantia dos marcos legais que favoreciam a classe trabalhadora e que agora é imposta pelas contra-reformas do Estado. O que é que nós estamos assistindo? A reforma da Previdência? Não, a contra-reforma da Previdência, já assistimos, já está instalada. A contra-reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, que é aquela emenda da morte, né? a emenda da necropolítica, as privatizações em alta escala. Estamos com o Estado em contra-reforma e em execução acelerada de uma austeridade fiscal sem precedentes. É isso que nos diz Felipe Demier e Maria Lúcia Dorigueto, e com o qual nós, com as suas ideias e argumentos, nós concordamos. É a limitação quase que completa do acesso e do uso democrático do sistema político, né? A esfera dos pactos e das negociações, das relações consensuais, ela acabou. Agora é o momento de perdas de grandes conquistas e de muitas derrotas da classe trabalhadora. Essas democracias blindadas, como esses dois autores chamam, que é o que eles entendem que o Brasil hoje está vivenciando, uma democracia blindada, quer dizer, impermeável às demandas populares e demandas de classe trabalhadora, né? É uma democracia liberal ao extremo, que também propõe uma cidadania liberal, uma cidadania que cada um compra, se tiver os meios, ou que cada um adentra pela via do empreendedorismo. Mas não há uma sociedade só de empreendedores. Há que ter postos de trabalho, há que ter Estado, há que ter políticas ainda que compensatórias, há que ter políticas distributivas, porque há muitos segmentos que não serão capazes de prover a própria sobrevivência pela via da informalidade, pela via do empreendedorismo. Basta nós pensarmos em crianças e adolescentes, basta nós pensarmos em pessoas idosas, basta nós pensarmos em pessoas com deficiências, que nós já veremos que esses segmentos, eles, por condição, precisam de uma proteção social, mas o que se defende para o momento, a tendência atual é de extinção ou um minimalismo tal da proteção social que vai para além do que nós tanto discutimos quando do SUAS e da Política Nacional de Assistência, que ela propõe, ela defende, quer dizer, ela assegura os mínimos, e nós ali já dizíamos em 90, não são os mínimos, a vida não se sustenta com mínimos, e hoje nós estamos vendo que nem os mínimos permanecem. Então, isso resulta em quê? Numa vida cada vez mais degradada. Mas essa vida cada vez mais degradada, a partir dessa organização societária do capital em nível mundial, o capital rentista, que não aplica em trabalho, que aplica somente na sua financiarização e lucratividade, sem que passe pela esfera da produção propriamente dita. Essa crise do capital, ela se encontra com uma crise sanitária, que nós nunca vivemos. E essa crise sanitária, que é esse ano inteiro, não é? Que nós estamos vivenciando um ano a partir de semanas epidemiológicas. Nós nunca tínhamos vivido isso.
O nosso ano não está dividido por meses. O nosso ano de 2020, a partir de fevereiro, está dividido em semanas epidemiológicas, contabilizando mortes, contabilizando queda de nível de produtividade e de riqueza, contabilizando os sepultamentos, o agravamento dessa crise que vem se arrastando, por isso ela já foi chamada de crise rastejante do capital, mas se encontra com a pandemia da Covid-19, e essa pandemia ela irrompe no mundo em dezembro de 2019, nós conhecemos, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, primeiramente identificada como uma pandemia regional e localizada na província de Wuhan, na China, e que parecia distante das Américas, da África, da Europa, mas que já em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública de magnitude e importância internacional, alertando para o risco de contaminação em todo o mundo. Esses primeiros momentos foram vividos, o Brasil ainda vivenciou o seu carnaval em fevereiro, iniciamos as nossas aulas, nós que somos professores aqui, fizemos os nossos planos de disciplina, planejamos as nossas férias, planejamos as provas dos nossos alunos, porém nada disso aconteceu. Na segunda semana de aula, pelo menos para mim, eu não sei para vocês, na segunda semana de aulas, nós tivemos a interrupção do processo de trabalho para aqueles que são trabalhadores formais e puderam interromper o seu processo de trabalho presencial. E o Brasil, já ali em 26 de fevereiro, tem o seu primeiro caso, e a OMS, um pouquinho depois, declara, em março, no início de março, declara a situação pandêmica, e o mundo inteiro passa a ter o alerta de ficar em casa, se isolar para lentificar o processo de contaminação. E aí vem uma pergunta: nessa democracia liberal burguesa, em que muitos estão fora do mercado formal de trabalho, é possível cumprir essa determinação sanitária num contexto de desemprego estrutural, informalidade e precarização do trabalho, condições precaríssimas de vida, habitabilidade, sustentação alimentar, mesmo de permanência no mesmo espaço doméstico? Muitas famílias vivem num único espaço, 10, 12, 15 pessoas, sem essa saída, como é que vão ficar, né? Então, essa é uma grande interpelação. A crise do capital se encontra com a crise sanitária e agrava as condições de vida. Então, o coronavírus, ele não instala a crise, mas ele escancara a ordem colonial do mundo. Ao capital subjaz a desigualdade e o conflito capital-trabalho. Há uma insaciabilidade do capital na busca por altos níveis de lucratividade e instala crises cíclicas, mas ele agora se encontra com uma crise sanitária. E na fala de Maria Galindo, uma psicóloga boliviana, ela diz assim: para nós da América Latina, a sentença de morte já estava escrita antes da pandemia, uma vez que a sentença de morte é a falta de trabalho para a classe trabalhadora. E essa é uma crise que o capital não vai poder responder, porque também ele não tem interesse em responder, porque o seu interesse não é reduzir desigualdades, nem manter a democracia, ainda que seja formal, mas sim as suas altas taxas de lucro. Essa é o único objetivo do capital, né? E alguns diziam: este é um vírus democrático, porque atinge a todos. Quantos de nós já não ouvimos a frase: estamos todos no mesmo barco? Não estamos no mesmo barco, não é? Podemos até, alguém já disse que podemos estar até na mesma tempestade, mas alguns estão em transatlânticos e alguns estão em tábuas de salvação, lançados em alto mar e à própria sorte.
E esses são os trabalhadores e trabalhadoras que são alvo da intervenção do serviço social nos seus espaços socioocupacionais. Estes somos nós que vivemos, como diz Ricardo Antunes, a classe que vive do trabalho e que sem vender, sem espaços para vender a sua força de trabalho, não sobrevive, tem assinada a sua sentença de morte. Então, o vírus não é democrático, ele não atinge igualmente as pessoas. O vírus, ele se encontra na mesma condição da nossa sociedade, uma sociedade desigual que vive as determinações sociais da saúde desigualmente, né? Então, o próprio Zizek, um autor esloveno, ele diz: não há vírus democrático em países desiguais, em uma organização mundial desigual, né? O vírus jamais poderia ser democrático. Então, esse é o cenário mundial de uma crise que se encontra, uma crise do capital, cíclica, estrutural, e ao mesmo tempo é estrutural do capital, mas é desestruturante das relações sociais de produção e reprodução, e que traz a gravidade de uma crise sanitária sem precedentes, e que encontra o cenário brasileiro de um Estado ultra neoliberal, capitalista e completamente do capital, com privatizações de toda a ordem, com subordinação das necessidades humanas aos interesses econômicos da burguesia nacional e internacional. Lembrando que já nos dizia a feminista, que é referência para todas nós, que somos feministas, Simone de Beauvoir, que ela já dizia em 1950, toda burguesia é conservadora, porque ela quer conservar os seus interesses e conservar os seus privilégios. E a retração do Estado e a descivilização, com a extinção de direitos, com a ruptura dos marcos legais e com a acentuada focalização e fragmentação das políticas sociais. Este é um grande problema, este real sobre o qual nós estamos nos debruçando, nos aproximando, buscando desvelá-lo. Este real é nesta realidade que se inserem as mulheres, os homens de todas as idades, raças, sexualidade, que buscam serviço social. E nesse contexto pandêmico, as expressões da questão social se agudizam e complexificam. E ainda mais o exercício profissional do serviço social no campo da proteção social, especialmente o campo da saúde. Com o Estado brasileiro em sucessivas contrarreformas, ultraneoliberal, retraído em sua função social, antidemocrático, como fica o atendimento das necessidades humanas? Representadas pelos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, de Seguridade Social, com as políticas de saúde, assistência e previdência social. Ora, o campo da saúde é um campo de particularidades também. Nós conseguimos construir, enquanto sociedade, uma política pública universal. O SUS é a única política pública universal que o Brasil tem, porque é dever do Estado e direito de todos e todas. É a única política que diz isso. A política de previdência, ela é para aqueles que contribuem, ela é contributiva. A política de assistência é para aqueles que dela precisam e comprovam esta necessidade. E o seu orçamento é gerado por aqueles que contribuem. É um pacto civilizatório nesse sentido. Os trabalhadores contribuintes geram recursos para aqueles que não têm como contribuir e que são alvo da proteção social. Ao passo que a saúde, a partir do fundo público, que é aquela renda, aquele montante de valores gerados pela própria sociedade, é este fundo público quem vai patrocinar a política de saúde, que foi construída com duras lutas e mobilizações, que se construiu na reforma sanitária brasileira e que consolidou-se num sistema único, gratuito, universal, estatal, público, como nós temos. É também um campo de incidência política, sempre foi e deve ser, continuar sendo. É campo de estudos, pesquisas, teorizações. Então, muitos e muitas que são profissionais de serviço social na saúde teorizam porque precisam teorizar para compreender
a realidade e também para montar e sistematizar suas estratégias de enfrentamento à ofensiva do capital que vai sobre as políticas e o assistente social como este elo, esse fio invisível entre a política e a população vai fazendo. Além disso, a política de saúde é um campo de contato direto com o sofrimento humano. O sofrimento da doença, o sofrimento da negligência, o sofrimento do abandono, o sofrimento da deficiência abandonada, da pessoa com deficiência abandonada, da pessoa idosa, das grandes sequelas e agravos ao corpo das violências, tantas violências, seja da violência urbana que mata e extermina a nossa população jovem e negra, seja a violência que, na sua maioria, acontece dentro de casa, especialmente contra crianças e adolescentes, contra mulheres, contra pessoas idosas, contra a população LGBT, e que tem na política de saúde o acesso ao direito social de existir e de continuar vivendo. Também na política de saúde nós encontramos os sistemas de opressão, não é, de classe, de raça, de gênero, ali eles estão. Porém, o SUS existe, ele foi consolidado enquanto sistema universal a partir da Constituição Federal de 88 e da consolidação dele em suas leis. Estamos comemorando esse ano 32 anos do SUS, e ele representou uma nova forma de pensar, estruturar, desenvolver e produzir serviço e assistência em saúde, devido ao seu conjunto de princípios e diretrizes. Porém, esse SUS que nós conhecemos, defendemos e precisamos continuar defendendo a sua existência, inclusive em nome da democracia, é o SUS que tem sido altamente afetado pela necropolítica e pelo comprometimento da democracia e pela retração do Estado e retirada de orçamento público para as necessidades humanas mais prioritárias. Então, o SUS, historicamente, ele foi inaceitável pela burguesia. Como a burguesia aceitaria que houvesse saúde integral em diversos níveis de atenção, multiprofissional, em atendimento de atenção primária, secundária, terciária, que atende desde a vacina da polio, como a gente teve sábado, estamos em campanha, até o nível mais elevado de procedimentos, que é um transplante de medula. Não é? Como a gente pensar, tem uma amiga que é norte-americana, está nos Estados Unidos, ela é cidadã, nasceu lá, viveu muitos anos aqui, mas voltou para lá, e ela vivencia uma leucemia, está fazendo um tratamento há cerca de 1 ano e meio. Ela já tem um débito de 18 milhões ao Estado americano. Ela não sabe como vai pagar, ela tem um atendimento de ponta, ela fica meses internada no hospital, ela faz todos os exames que são necessários, porém, ao final, ela vai ter uma conta milionária, talvez bilionária, para executar ao final disso. Esta mesma pessoa, no Brasil, entrando no SUS, mesmo com todas as dificuldades que nós conhecemos, ao final, ela poderia chegar ao transplante de medula e ela não teria contas a pagar, porque essas contas teriam sido pagas na lógica do pacto civilizatório de política distributiva. Isso é muita coisa para a burguesia. Isso é democracia demais para um capital que avança destrutivamente sobre a vida humana e sobre todos os sistemas ecológicos que sustentam a vida humana aqui no planeta. Então, é como se o SUS fosse impossível de existir, por isso o seu sucateamento nesses 30 anos, mais de 30 anos, e as contratualizações público-privadas, fazendo com que o SUS, ao invés de permanecer no seu ideário de defesa da vida e do direito como política pública, ele passasse a ser um espaço de rentabilidade para o capital.
O SUS sempre conviveu com um projeto privatista desde o seu início, seus primórdios. Nos anos 90, ele passa a vivenciar um projeto de reforma sanitária flexibilizada, que é aquilo que se chama o SUS possível, na compreensão da professora Raquel Soares e professora Inês Bravo. E ele hoje, a partir exatamente de uma conferência que eu ouvi da professora Inês Bravo, a partir de hoje, o SUS ele é completamente submetido ao mercado. É o novo momento do SUS, é um SUS completamente submetido à lógica do mercado a partir de 2016. Então, o momento atual é de intensas derrotas para a classe trabalhadora. Estamos amargando derrotas. O campo da proteção social está sendo completamente dizimado. O subfinanciamento e o desfinanciamento do SUS, aliada à subregulação das redes privadas, apontam para a inviabilização do sistema. Ouvi recentemente uma conferência do professor Jair Nilson Paim, outro grande defensor do SUS e grande referência teórica em defesa do SUS, quando ele dizia que o desafio do SUS não é técnico, não é de gestão, nem é de organização. O desafio da viabilidade do SUS é político. A continuidade do sistema está ameaçada. Essas perdas vêm se aplicando desde pós-1988, depois Constituição. O alargamento do acesso ao fundo público pelo mercado caminha para a inviabilização da política de saúde. Vamos lembrar que o orçamento de guerra, que é o orçamento que foi votado para a pandemia e que tem recursos sobressalentes ao SUS nesse ano 2020, ele se encerra em 31 de dezembro de 2020. E a pergunta é, como ficará o SUS sem essa gordura financeira que foi colocada, possibilitada nesse ano diante da vigência do ano da pandemia? E outra pergunta, não só como sobreviverá o SUS, mas uma pergunta anterior. O que teria sido a pandemia no Brasil sem o SUS? Temos visto, inclusive, vozes de setores conservadores falando em defesa do SUS, da sua organização, dos seus níveis de atenção, da qualificação dos recursos humanos, né? E a gente poderia passar a noite aqui falando do SUS, mas o importante é a gente entender que foi uma grande conquista democrática, que foi fruto de luta. Pode ser que tenhamos diversos estudantes que sejam tão jovens que não acompanharam isso, que conhecem de leitura ou das nossas aulas, mas nunca é demais repetir. Conquista, direito é sempre conquistado, ele nunca é outorgado na sociedade burguesa. E o SUS não foi dádiva, foi conquista, foi construção de muita luta, e é por isso que precisamos continuar em luta em sua defesa. O que cabe hoje em defesa do SUS, enquanto política universal, é a confluência e convergência das forças democráticas e a mobilização constante em defesa do SUS e do seu financiamento. Vale dizer que, apesar de toda essa ofensiva, dessas contrarreformas, da PEC da morte, dessa necropolítica em execução no Estado brasileiro, que ameaça a vida e que destrói as conquistas da classe trabalhadora, existem lutas e resistências. E nesses lugares de luta e resistência estão muitos e muitas assistentes sociais. Por isso que nós conclamamos, ao pensar em democracia, política de saúde e direitos sociais, conclamamos a luta, precisamos estar em luta. O que nos cabe é a máxima da Marcha Mundial de Mulheres. Estaremos em luta até que todas sejamos livres, estaremos em luta. É importante capilarizar os debates, como estamos fazendo aqui, como temos feito esse ano inteiro, em tantas possibilidades de ouvir, de discutir, de nos associar, de nos grupalizar, como estamos fazendo aqui nesse momento, não é?
quanta oferta nós tivemos de reflexão, de avalanche, vamos dizer assim, usando essa palavra, mas assim, de tantas lives que às vezes a gente não dava conta de ver todas que queríamos, dada foi a profusão da produção de conhecimento em serviço social e principalmente da socialização do conhecimento. O que isso é muito caro para a nossa categoria, porque nós somos uma categoria que é intervenção, mas também é produção de conhecimento. E produção que é para ser socializada. Como docentes, nós três aqui e outros que podem estar nos assistindo, um dos prazeres que nós temos é socializar o conhecimento e continuar produzindo conhecimento. Esse é o nosso ofício. Por isso, nós fazemos isso com tanto prazer, mesmo que seja mediados pela tecnologia, né? Mas nós precisamos capilarizar, continuar capilarizando o debate e as mobilizações, manter o nosso ânimo, não ceder ao desânimo, como já nos alerta a querida assistente social, Luísa Erundina, que alerta a nossa categoria, aos setores mais jovens da nossa categoria. Não vamos ceder ao desânimo, porque o que a burguesia quer é o nosso desânimo. Já estamos enfrentando tantas derrotas, mas não podemos desanimar, porque todas as conquistas são com luta, e a luta precisa continuar. Precisamos participar das lutas. Temos fóruns e frentes, inclusive estadual, né, de defesa contra a privatização na saúde, e a Frente Nacional também contra a privatização na saúde, com um grande número de assistentes sociais nesta seara, neste campo de luta, neste campo ético-político. Então, e o objetivo do serviço social na saúde? Dentro disso tudo, nós estamos aí para compreender os aspectos sociais, econômicos, culturais, que interferem no processo de saúde e doença, e para buscar estratégias para o enfrentamento dessas questões. Analisar a realidade, desvelar o real, compreender que o adoecimento, a pandemia, por exemplo, ela tem um lastro de uma fundação sócio-histórica. Em tantas pesquisas que nós temos visto aqui em Pernambuco em relação ao Covid, uma grande pesquisa, até que tem vários profissionais e professores da Universidade Federal, das diversas universidades aqui do estado, se diz que a pandemia ela é seletiva no CEP. O que é ser seletiva no CEP? O CEP é o Código de Endereçamento Postal. É seletiva porque ela pode se alastrar, por exemplo, vou citar o bairro de Casa Forte, de Apipucos, ela pode até ter muitos casos ali, mas a letalidade vai estar na Ilha de Joaneiro, vai estar no Entrapulso. Então, é por isso que a pandemia tem um CEP. Ela territorializa sua letalidade, porque é nesses territórios precários, onde estão a classe onde está os segmentos, onde estão os segmentos mais precarizados da classe trabalhadora, em condições precaríssimas de habitabilidade, de higiene, de acesso à água, de acesso à alimentação de qualidade, de acesso ao descanso de qualidade, não é? E, inclusive, a informação que nos leva, enquanto assistentes sociais, no campo da saúde, a problematizar todas as vezes, diante de um caso, entre aspas, diante de um usuário que vai demandar a nossa intervenção, compreender os aspectos socioeconômicos, porque eles têm a ver com os a macroestrutura, e ele se particulariza naquela demanda do usuário que se faz dentro do cotidiano. E então a gente, já caminhando um pouco para finalizar essa fala, e mais a gente partilhar e ouvir, não sei se tem questões, mas para a gente socializar um pouco a fala, fazer essa fala circular também, é a gente pensar um pouco nos desafios para o assistente social, para o serviço social, nesse campo tão desafiador, que é o campo da atuação em um período pandêmico, um período de emergência sanitária, e, ao mesmo tempo, um período de derruição dos direitos, de retração do Estado,
de fragmentação e esvaziamento das políticas públicas, a exemplo da política de assistência social, em que com a renda mínima, né, com o programa de renda emergencial, não passa por ela, é quase que um apêndice de uma proteção social esdrúxula, fora da política nacional, fora do SUAS, e sem passar por um encadeamento de tanta importância que foi a construção da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social, vem esse braço que vem nesse bojo de um governo que não acata, né, o direcionamento científico, as esferas já constituídas e as esferas e as relações democráticas. Então, a gente vê, de fato, que é um Estado que vai de encontro a tudo que a sociedade e a classe trabalhadora conseguiu construir. Então, vão alguns desafios, e para isso eu fui em duas fontes de dois grandes colegas nossos, professores também, o professor Maurílio Matos e a professora Ana Elizabeth Mota, quando colocam diversos desafios para o serviço social, na verdade, problematizam e sistematizam vários desafios postos à nossa categoria. A primeira coisa que Maurílio Matos vai dizer é que nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, nos reapropriar constantemente do acúmulo ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo da profissão. Somos uma profissão interventiva, mas não puramente interventiva. A nossa intervenção, ela tem um lastro teórico-metodológico de sustentação e ela tem um projeto ético-político que lhe aplica uma direção social clara, emancipatória, em defesa da vida, em defesa dos direitos, em defesa dos interesses da classe trabalhadora. A despeito de que a nossa profissão atende a dois chamamentos, o chamamento da burguesia, do Estado burguês, o chamamento do capital, mas atende também ao chamamento e às requisições da classe trabalhadora. É uma questão ético-política nós nos filiarmos às lutas da classe trabalhadora e defendermos os seus interesses quando estamos na operação das políticas, não é? Nós sabemos que, enquanto profissionais operacionalizando políticas, programas, serviços, benefícios, nós estamos operando a política, mesmo que seja a política institucional, e ainda mais a política pública. Então, neste sentido, nós voltamos a nossa energia de trabalho, a nossa força produtiva para os interesses da classe trabalhadora, postos em presença ao serviço social. Outro desafio é reler a realidade com os olhos de quem está vendo o real novo. O real novo é essa pandemia. Precisamos olhar com outra lente. Talvez o que nós tínhamos já não nos serve. É uma outra aproximação ao real. Porque sempre a gente faz aquela ressalva. O real, ele não se explicita imediatamente. O imediato é o cotidiano, é a superficialidade. O mediato, aquilo que precisa, exige de nós mediações intelectivas, é aquilo que vai nos possibilitando por aproximações sucessivas à essência do fenômeno. Isso exige esforço. Isso exige problematização diante do real. Por isso, a importância de nós estarmos atualizados com a leitura teórico-metodológica e com as fontes teórico-metodológicas que dão base à nossa profissão e formação. Continuar agindo coletivamente. Não é possível a ação isolada. A ação coletiva, o CRES esse ano, o conjunto Cefes-CRES, a BEPS, tem feito um esforço, grandes iniciativas, tanto do ponto de vista documental, em resoluções, em orientações claras à nossa categoria, mas também provendo espaços de diálogo e assessoria, não é? Nós olhamos os canais do CRES Pernambuco, nós vemos uma riqueza de uma profusão de debates e uma disponibilidade do CRES, de sua diretoria e de todas as suas comissões, em estar próxima à categoria, em estar aberta a
toda demanda que venha da categoria. E isso não é pouco, isso é muito, é uma construção muito importante que nós temos. Por isso, o nosso agir é coletivo. É coletivo também institucionalmente, quando nós nos agrupamos com as colegas assistentes sociais e mantemos encontros periódicos sistemáticos para discutir a nossa prática, para planejar com projetos profissionais. Um planejamento claro, não é fazer uma prática apenas de rotina cotidiana e de práticas reiterativas. Precisamos beber na fonte que nós já temos consolidada, tanto do arcabouço teórico-metodológico, da produção científica, quanto das nossas instituições organizativas, mas também da nossa associação na instituição com outros profissionais, porque essas parcerias são muito importantes. A pandemia trouxe diversas requisições que não estavam dentro das atribuições nem competências do assistente social. Isso foi enfrentado pelas nossas instituições e enfrentado pela categoria coletivamente organizada. Não é? Essa é uma discussão que tem permeado todos os encontros que nós vemos. Nós estamos conseguindo, com muito esforço, como categoria, como coletivo, barrar requisições que não são da nossa competência ou atribuição. Por quê? Porque nós não queremos fazer para ajudar? Não, porque o mundo do trabalho ele tem uma divisão sociotécnica. E na divisão sociotécnica, ao serviço social cabe suas competências e atribuições. E aos demais profissionais em presença, pensando no campo da saúde, existem também as suas competências e atribuições. E é isso que o serviço social, já fortalecido e amparado nas suas organizações, está conseguindo fazer. Reafirmar o compromisso com a população usuária. Ora, uma das coisas da pandemia muito fortes foi a falta de informação que a população, diante dessa doença que não permitia a presença da família, dos acompanhantes, a informação extremamente difícil de ser acessada, o serviço social, pelo menos aqui nos grandes hospitais de Pernambuco, sejam hospitais de campanha ou os hospitais já consolidados que fizeram atendimento à população Covid, o serviço social protagonizou a defesa do direito à informação, mas não a qualquer informação, sim a informação qualificada, com boletins médicos sendo colocados para as famílias, com os espaços de teleatendimento, teleinformação, telemonitoramento, sendo feitos com grande protagonismo da nossa categoria e com amparo das resoluções do nosso conjunto Cefes-CRES-ABEPS. Agir com competência para construir proposições nas condições objetivas dadas. Sabemos que a autonomia do assistente social é relativa. E nesse campo de grande tensionamento político, de retração de direitos, a autonomia se transforma ainda muito mais relativa. Porém, por isso é que se torna ainda mais fundamental a construção de projetos de trabalho profissional. O planejamento é tão importante, né? A professora Ana Elizabeth Mota coloca como sendo os grandes desafios revisitar o Código de Ética Profissional, revisitar o projeto ético-político ali expresso, de que nós temos como horizonte uma sociedade emancipada, o direito de todos, a defesa da justiça, a defesa da equidade, a defesa da liberdade enquanto valores intransigentes. Então, revisitar o nosso Código de Ética é um bom direcionamento para esse momento e pensar e refletir e cada vez mais abraçar, enquanto bandeira da categoria, a direção ético-política que nos é posta e que nós fizemos essa pactuação enquanto categoria e serviço social brasileiro. Politizar e mobilizar, pensar a conjuntura, o Estado e o serviço social. Não existe serviço social desarraigado de luta de classes, desarraigado da defesa de um Estado que possa prover a proteção social e sem compreender uma conjuntura que é adversa à classe trabalhadora. Porque isso tem profundas inflexões, tanto na vida da classe trabalhadora, que agudiza e precariza cada vez mais as suas condições de existência,
como também tem inflexões sobre a nossa categoria profissional, que para um fazer teórico, ético-político, conforme o nosso projeto ético-político, ele precisa de um lastro público estatal para que nós tenhamos intervenções a serem consolidadas na defesa dos direitos da classe trabalhadora. É acessar a produção e a cultura crítica do serviço social, contrapor-se ao obscurantismo, à negação da ciência, à ignorância e à negação da razão, que são marcas do atual momento da sociedade brasileira, especialmente em nível de governo federal. Combater os ataques à vida, de toda a ordem. Temos visto, apesar de estarmos em pandemia, com menor circulação, o crescimento da violência policial contra pessoas negras, por exemplo, não é? No mundo inteiro e aqui no Brasil também. Uma onda conservadora e moralista e policialesca sobre a vida. A população LGBT, o Brasil é o país mais transfóbico, que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. Nesse tempo de pandemia, os índices de violências contra as mulheres e feminicídios têm sido altamente avolumados, né? E nós entendemos que o serviço social tem muito a dizer por este acúmulo que temos. Quando nós estamos falando tudo isso, estamos falando de coisas que são por nós compreendidas, porque nós analisamos o real, à luz de um método que é o método dialético, que pode desvelar esse real. Então, temos muito a dizer. Nos compete também continuar conhecendo as manifestações dessa realidade, os direitos, as expressões de resistência, analisar os fenômenos, mesmo que a partir do cotidiano, sem se perder no cotidiano. E ir para além do cotidiano, em sua heterogeneidade e superficialidade. Fazer as mediações necessárias e construir estratégias. Mediar todas as ações pela dimensão ética, porque é pela dimensão ética que nós fazemos as escolhas políticas. Então, enquanto seres éticos, fazemos escolhas ético-políticas. O assistente social, operando políticas, ele pode escolher entre atender à requisição do capital ou atender à requisição da classe trabalhadora, ainda que dentro da sua autonomia relativa. Para isso, é muito importante que nós tenhamos clareza das dimensões interventiva, intelectiva e operativa da nossa profissão. Eu, já finalizando, eu não sei se eu acredito que a maioria dos que estão aqui participando conhecem o mito de Sísifo. Eu gosto muito da mitologia grega e esse é um mito que me chama muito a atenção e que eu gosto muito de utilizar para encerrar minha fala. Sísifo foi alguém que foi condenado pelos deuses porque ele foi proscrito e ele foi transgressor de uma lei na mitologia e ele foi condenado a ficar num lugar e executando um trabalho por toda a eternidade. Ele tinha uma tarefa e essa tarefa seria para toda a eternidade, já que ele não era mortal. E essa tarefa era, ele estava num vale, e este vale o levava para um monte muito alto, e ele tinha perto de si uma grande pedra, pesada, e ele tinha a tarefa dada pelos deuses que o jogaram ali enquanto punição, a tarefa de empurrar esta pedra até o cume do monte. E esta seria a sua tarefa de existência para sempre. E Sísifo, então, começa com essa peleja. Ele vai do vale onde está, empurrando aquela grande pedra para levá-la até o cume do monte.
e então ser libertado desse seu castigo, dessa sua escravidão, desse seu cárcere. Mas Sísifo sozinho, quando ele vai se aproximando do cume do monte, a pedra rola. E ele volta ao vale e ele novamente empreende todo o esforço, junta toda a sua energia e vai novamente empurrando aquela pedra. E quando se aproxima do cume, aquela pedra rola mais uma vez. E este vai ser o trabalho de Sísifo para sempre. Empurrar uma pedra e ela rolar e ele voltar ao vale e ele tentar novamente. E às vezes eu fico pensando que nós estamos historicamente diante do mito de Sísifo e nós somos Sísifo. E a nossa tarefa é levar até o cume do monte chamado democracia, chamado liberdade, todos os nossos esforços em empurrar uma grande pedra que é o impedimento da sociabilidade burguesa, que é o impedimento do capital, que é o impedimento das forças antidemocráticas, golpistas, machistas, patriarcais, de toda ordem, racistas. Vamos pensar na classe trabalhadora como Sísifo. Certamente eu fico pensando, com a vontade que eu tenho de ter esperança, e querendo dividir essa esperança aqui, de que Sísifo não conseguiu porque ele estava só. Ele foi condenado também à solidão daquela escravidão. Como trabalhadores, diante do mito de Sísifo, nós somos muitos e muitas. E com a luta solidária e coletiva, certamente nós seremos capazes de levar esta pedra ao cume do monte. E certamente nós vamos conseguir, talvez não nessa geração, mas em outras, no futuro, que vão ter como horizonte a emancipação humana, lembrando que muitos e muitas que passaram contribuíram nesse esforço da classe trabalhadora como Sísifo, ao defender a vida, ao defender a democracia, ao defender o trabalho associado e a se contrapor a todas as formas de opressão e exploração. Sigamos. Foi exatamente o que eu pensei. Se todo mundo... Estou extremamente feliz. Muito obrigada, Delaine. Como você alenta, como você nos coloca num lugar muito importante. Você não faz ideia do que você fez borbulhar aqui dentro dos nossos corações. Com esse seu percurso, lembrando a gente da democracia nos seus conceitos, a democracia que a gente quer, a democracia que a gente busca. Depois, fazendo a gente lembrar da luta pela saúde pública, né? Desse instrumento de luta hoje do povo brasileiro, que é o Sistema Único. E depois, fazendo a gente refletir sobre o papel da assistente social. E aí você nos enche de muitas esperanças de que a gente não precisa largar o barco, né? Nem precisa se desesperar, que o desespero ele vai alimentar a necropolítica. O desespero, a falta de esperança, a falta da poesia, a falta da música, a falta da luta, da coletividade, da solidariedade. Nunca precisamos tanto disso, né? E eu nunca imaginei que seria nossa fonte de sobrevivência nesse período. Né? Concordo plenamente com você. Nunca vi tanta produção, tanta socialização de conhecimento como eu tenho visto. E nesse seu desafio, que eu acho muito interessante no simpósio de história, o nosso conferencista, ele também fez esse desafio, da gente conseguir enxergar o novo, sabe? Mesmo estando dentro desse ambiente, tentar criar para encontrar as alternativas, né? E aí, eu queria agora, acho que eu, Celso e Delaine estamos aqui desde 7h30 que a gente está com a palavra,
Agora a gente precisa ver o que é que as pessoas trouxeram aí. Algumas pessoas já colocaram perguntas, então a minha proposta agora é o que eu vou fazer uma leitura junto aqui com vocês das perguntas, para que a gente possa discutir. Acho que Delaine, né, dá o tempo para responder, e se alguém também tiver interesse de fazer a fala, né, de maneira breve também solicite por aqui, que a gente pode abrir o microfone. Então, iniciando aqui pela nossa caixinha de mensagem, fora todas as mensagens de carinho, de agradecimento, de afirmação da importância do CRES, dos gritos de guerra aqui, de que o CRES somos todos nós. O que é que as pessoas estão trazendo? Eu acho que tem uma pergunta que foi apresentada, acho que uma afirmação da importância desse debate que você traz, Elaine. E a pergunta que Jussara coloca aqui, ela disse que são duas perguntas diretas para você. Continuando o debate sobre a contrarreforma das políticas públicas, dentre elas o do próprio SUS, gostaria de saber a opinião dela sobre os desafios para a defesa do SUS e a luta da categoria de assistente social para a manutenção do direito à saúde frente à reforma administrativa que está sendo feita para destruir o serviço público e considerando que 90% dos assistentes sociais atuam nos serviços públicos e grande parte em defesa dessas políticas. Para isso, é mais do que fundamental melhores condições de trabalho para a estabilidade e, com isso, se ter a autonomia para honrar o Código de Ética, suas competências e atribuições e o próprio projeto ético-político. Gostaria de ouvir suas considerações sobre isso. Eu estava pensando em ler todas e você se organizar aí para fazer o retorno, Delaine. A segunda questão que ela coloca não é uma pergunta, ela gostaria de dizer que o avanço do retrocesso da política de saúde mental e suas instituições, visto que o Estado cada vez mais se desresponsabiliza da sua obrigatoriedade de prover a política e passa para a iniciativa privada, principalmente para organizações vinculadas às religiões para o tratamento dos usuários. Gostaria de que falasse um pouco sobre isso, se você puder. Além também de outras, excelente fala, professora, fala brilhante, linda fala, muito boa. Acho que as perguntas de Jussara já são verdadeiros tratados. A Jussara pede para comentar a saúde mental e pede para fazer o comentário a respeito dessa questão da reforma do serviço público, e como fica a categoria de serviço social, que é predominantemente ocupada dentro desse espaço do serviço público. Pelo que eu estou entendendo, Jussara está colocando isso como um desafio para, inclusive, garantir a efetivação do Código de Ética, né? Por enquanto, são as perguntas que a gente tem aqui. Não sei se o Celso quer também fazer algum comentário, porque a gente poderia devolver depois para a Delaine. Eu só queria, na verdade, não é uma pergunta, mas em cima do que a Delaine colocou, e aí até como ela, com certeza, para respirar um pouquinho o tempo aí. Eu acho, falar que ela, né, fez uma... Por isso que eu perguntei, porque aí dá tempo dela... Ela não toma água, essa mulher. Quase que eu parava aqui para dizer, tome água dela. A capacidade de organização e calma dela é impressionante, assim. Verdade. Raciocínio, né, bem didática, gente. E com profundidade, que é o mais importante, com muita profundidade. Eu fiquei aqui pensando, né, como a gente é instigado, né, nos momentos de crise, porque isso que a gente está vivendo no país, aí eu vou fazer o destaque do país, não é apenas a pandemia. A pandemia é algo que veio, que é o inesperado, mas assim, principalmente, eu estava lembrando aqui, enquanto nas políticas sociais, o serviço social, até nas suas produções, né, das suas análises críticas, né, pensávamos há um tempo atrás, 4, 5 anos atrás,
Será que a gente não está aceitando muito o campo do possibilismo, né, nas políticas sociais, e hoje a gente se vê na situação de defender aquilo que a gente, né, tinha como campo ainda das possibilidades, tendo uma democracia regulada, né, uma cidadania regulada dentro dos modos de produção das relações sociais da sociedade, né, que o nosso projeto político profissional ele aponta por uma outra perspectiva, como a professora Adelaine tão bem ilustrou e, né, fundamentou aí. Então, o tempo presente é muito cruel, né, mas assim a produção, né, teórica, política, ética, né, o acúmulo que essa profissão tem, né, nos seus 80 anos aí mais de 80 anos de existência no país, né, claro, tem os seus contextos históricos, momento de ruptura e etc. A gente tem caminhos, agora sabendo que caminhos a gente não se faz só. Então, muitas vezes eu penso que a conjuntura ela exige da gente uma coisa muito importante, a informação e o diálogo. Então, assim, o serviço social é uma das profissões que lida, né, que lida diretamente com o usuário. Então, assim, é o momento da gente politizar, porque muitas vezes a gente fica num processo de tensão, né? Porque é conservador, porque é isso, é aquilo outro. A gente está perdendo muitas vezes. Eu não estou falando só do serviço social, estou falando, né, inclusive do campo progressista, né, de esquerda. A gente está perdendo a capacidade de diálogo, né, fraterno, de entender que a gente tem as relações de ideologia, né, muito complicada, de alienação do sujeito politicamente, ideologicamente. Então, assim, é momento presente aí essa fala de Adelaine, ela impulsiona a gente, né, a refletir que é algo que nós temos, né? Nós temos, além de defender, a gente tem estratégia, mas as estratégias elas só dão certo se elas forem coletivas. Eu estou num momento que eu não sou tão otimista conjuntural, né? O momento a gente sabe aí o ciclo do capitalismo, das crises, é um momento de reorganização, de organização da classe trabalhadora, porque a diversidade é muito maior. Então, essas reflexões aí em cima do que Adelaine falou, acho que soma aí, a partir se alguém mais, né, quiser falar, claro, depois dessa fala de Adelaine, tem uma pergunta aí como um tratado aí que o José colocou aí. Acho que deu tempo agora para Adelaine Para descansar. tomar uma hora da relaxar. Eu queria comentar duas coisas também que eu aqui fiquei pensando, não sei da live. Se aquilo que você coloca do encontro de duas crises, né? Da crise do capitalismo com a crise sanitária e disso tendo como resposta, né, ou como resultado disso, uma situação que você coloca do agravamento das condições de vida e de tudo. Então, essa situação, que aí ela ocorre de maneiras distintas de acordo com as regiões do mundo, né? Na Europa, mas mesmo na Europa, mesmo nos países defensores do neoliberalismo, um reconhecimento de que o Estado precisa ser presente agora. A sensação é que o mundo está repensando, não o liberalismo, não o neoliberalismo como superação dele, mas de que ele não está corretamente, ele não está totalmente correto, porque é necessário que o Estado seja mais presente. O sistema público nos outros países que não tem, está sendo reafirmada a necessidade. Nós temos no Brasil uma situação atípica, né, pelo grupo, né, e uma disputa grande na América Latina, em todos os países da América Latina, com a crise entre esse grupo ultra neoliberal que está, principalmente no Brasil, somado ao conservadorismo, ao fundamentalismo, tudo. Seria essa também uma oportunidade da gente, porque qual é a sensação que eu tenho? Parece-me que antes da pandemia, se colocar contrário ao neoliberalismo parecia uma coisa superada, parecia que não ia ter jeito. Parecia que você estava falando de algo que não tinha mais sentido, você era um atrasado. No momento atual, seria a oportunidade de questionar os fundamentos do neoliberalismo? É possível a gente pensar desse novo que é preciso ser criado
esse debate pode ganhar mais força dentro dessa nossa luta diária de empurrar a pedra do vale para o cume. E a outra coisa que eu fiquei pensando também, que eu queria colocar aqui, qual é o desafio em ser otimista nesse momento? Na década de 90, e eu achei muito legal, porque eu converso muito sobre isso com meu filho, que tem 20 anos, de como parte do que a gente vive hoje é praticamente o mesmo discurso, a mesma perspectiva, o mesmo fundamento que estava ali na década de 90, onde parecia que era o fim do trabalho, o empreendedorismo era a única forma, que quem queria trabalho com direitos estava iludido, que isso estava completamente superado. E quando eu converso com ele hoje, a sensação que eu tenho é que parece que é mais possível eu, com 52 anos, ter esperança de que estamos no ciclo da história e que a luta permanece, que a gente, do jeito que essa história ela entrou, ela também tem outros ciclos, do que a juventude com 20 anos, que cresceu nesse país onde a gente questionava as políticas, mas a gente tinha um horizonte de que estávamos dentro de um suposto pacto superando determinados desafios da perspectiva neoliberal. Parece-me que é mais fácil para a gente retroalimentar algum tipo de ressignificação da luta e esperança do que para os mais jovens. Eu não sei se vocês têm essa sensação também, qual é o sentimento que você tem com relação a isso. Porque quando a gente conversa com a juventude na sala de aula, nós temos nossas vivências e a nossa história. E parece-me que esse tem sido uma forma de reorganizar para eles as ideias e a história, para que eles, de alguma maneira, possam acreditar que é possível ser sujeito e tentar ser contrário a essa ordem que está aí. Não sei se eu me fiz entender, mas são essas duas coisas que me vêm pensando de como a gente conseguir alimentar minimamente o esperançar. Né? É isso, Belém. Não tem, por enquanto, pergunta no chat é com você. Bom, eu não sei se Jussara Raquel é Jussara Raquel, que foi aluna nossa lá na universidade, mas pelo nome eu creio que sim. Não sei se ela pode colocar Isso aí. mesmo, ela acabou de confirmar. Isso mesmo. Lembro muito de você, Raquel. Veja, eu acho que as suas perguntas vão demandar uma outra conferência, né? Bom, na verdade é o seguinte, eu acho que tudo que a gente tem colocado, e eu acho que eu estou bem no time de Celso, sabe? Eu não estou com tanta esperança assim. Porém, eu acho que a gente só tem uma alternativa. E a alternativa é a gente pegar essa pedra e do jeito que a gente puder, empurrar. Né? Então, essa imagem, para mim, ela me dá muita... Ela é muito simbólica. Ela tem muita força, porque eu acho que a gente está num momento, de fato, de grande ofensiva, né? A gente está num momento de muitas derrotas, né? E estamos amargando derrotas sobre derrota, do mesmo jeito que a gente amargou um golpe e vários golpes dentro do golpe, ou elementos novos no mesmo golpe, não é? Rosineide, que é historiadora e poderia fazer uma análise até mais aprofundada sobre isso, né? Mas a gente pensar, veja, do mesmo jeito que a gente está vivendo contra-reformas das políticas, contra-reformas do Estado, que apontam para destruir os direitos sociais e a reforma trabalhista e a reforma do serviço público estão na mesma direção, né? Então, quem já está no serviço público há algum tempo não vai ser atacado, seus direitos não vão ser atacados. Por quê? Porque daqui a 20 anos a gente vai morrer.
e vai ter o esvaziamento desse campo de trabalho formal, com direitos garantidos, com estabilidade, né? Isso é o que eu disse, o SUS é uma afronta à burguesia, como um servidor público ser estatutário é uma ofensa à burguesia. Porque o que a burguesia quer, de fato, é nada para o trabalho. Quem vive do trabalho, que viva do trabalho, mas que viva sem garantias. É esta a oferta do cenário atual. A oferta é que a gente morra de trabalhar, morra trabalhando, não só morra de trabalhar, mas morra trabalhando, não é? E nós vemos isso. Olha, se a gente passar a noite numa rua de Recife, a gente vai ver pessoas idosas carregando uma carroça 10, 11 horas da noite. A gente vê isso ainda hoje. Esse é o ideal da sociedade burguesa para a classe trabalhadora. Então, o que nós temos a fazer é nos unir enquanto forças democráticas, confluência de forças coletivas, para fazer frente a isso. É a nossa única alternativa. Porque, como já nos dizia Marx, a única coisa que nós temos é a nossa força de trabalho para vender, né? Se não tivermos mercado, nós vamos ter que fazer da nossa força de trabalho uma força de empreendedor. Mas não existe sociedade que sobreviva só por empreendedorismo. E o serviço social, às vezes tem alguém que pergunta, o serviço social vai acabar? Já que o serviço social ele é assimilado enquanto força de trabalho pelo Estado, se o Estado se retrai, claro que os postos de trabalho da assistente social se reduzem, porque a gente viu um alargamento do Estado social e um alargamento dos postos de trabalho para assistentes sociais, não é? Quando a gente viu os CRAs sendo construídos, constituídos, implementados, ampliação das redes socioassistenciais, CRAs, CREAS, a própria gestão da política, no campo da política de saúde, do mesmo jeito, toda a organização territorializada da saúde, nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, o serviço social muito envolvido e sendo muito demandado como profissional de gestão também, não é? A gente vê isso na gestão de Recife, a gestão do Estado de Pernambuco. Quantos assistentes sociais nós temos na gestão da saúde, na gestão da política de assistência, né? Nas secretarias? Então, nós temos cumprido esse papel muito bem. Mas o que essa ofensiva neoliberal, ultra-neoliberal quer é destituir todos esses espaços formais e nos fazer sermos não vendedores da força de trabalho, mas mendigos do capital, né? Eu acho que a gente tem um desafio enorme, e esse desafio é lutar, lutar e lutar, né? É a única direção que nós temos. Mas nós temos, além de lutar a partir de um projeto ético-político que nos mobiliza, que é o projeto ético-político de nossa profissão, né? Mas os desafios são muito grandes, não tem saída fácil, e só tem uma, que é a luta, que é a organização, que é a mobilização, que é o fortalecimento coletivo. Só temos essa, né? Jussara também me pediu para comentar sobre os retrocessos ou a contra-reforma da política de saúde mental, né? Eu já fui servidora da Secretaria de Saúde do Recife e trabalhei por 10 anos em CAPS, né? Então, já fui uma servidora assistente social da RAPS, né? Da defesa da luta antimanicomial, da expansão dos direitos da pessoa com transtorno, da pessoa que faz, que utiliza-se de álcool e outras drogas, de toda essa rede extremamente necessária no território e que vem sofrendo ataques também, do mesmo jeito que em 2017 a atenção primária em saúde foi alvo de um ataque e de uma reformulação que lhe tirou muita coisa, né? Então, a reforma psiquiátrica, ela apontou na mesma direção da reforma sanitária. E o que vem de retrocesso para a política é exatamente esvaziá-la do seu caráter político, do seu caráter emancipatório, do seu caráter libertário, de uma sociedade sem manicômios
e, além de tudo, fazendo uma transição complexa, que é a moralização e religiosização, se a gente pode dizer isso, do adoecimento mental e dos tratamentos, do enfrentamento ao adoecimento mental, né? O sofrimento psíquico. Então, a gente tem visto essas organizações, que são essas comunidades terapêuticas, elas vêm como se fosse acessar o fundo público da política de saúde mental, pela via da religiosidade, pela via da moralização. Ora, eu pessoalmente não tenho nada contra religiões. Eu acho que religião é decisão de fórum íntimo e pessoal, mas eu sou contra um Estado que se diga religioso. Nós defendemos o Estado laico, porque o Estado laico possibilita que os direitos de todas as pessoas sejam defendidos, independente de afiliação religiosa. Inclusive, é o Estado laico quem garante as manifestações de fé e de culto, sejam elas quais sejam, né? Mas a gente vê um Estado se transformar num Estado movido por tal ou qual religião, ele vai fatalmente excluir outras, execrar outras, criminalizar outras, e nós temos visto isso do ponto de vista das religiões de matriz africana, por exemplo, né? Que concentram segmentos periféricos, comunidades negras, mas também as igrejas neopentecostais também estão em comunidades periféricas, muitas pessoas negras, porém com distintas concepções de mundo e concepções de Estado. Então, eu acho grave o retrocesso na política de saúde em geral e na política de saúde mental em particular. A política de saúde mental, ela se volta, pelo menos na questão de álcool e outras drogas, a uma política de redução de danos e não a uma política de abstinência, que é a proposta essa das comunidades terapêuticas, né? E, além de tudo, essas comunidades terapêuticas terão acesso ao fundo público voltado para a política de saúde mental, sem estarem filiadas nem à assistência social, porque elas não têm o estatuto necessário, e nem à política de saúde, que era onde deveriam estar. Então, fica uma coisa anacrônica você tratar de uma questão de saúde, de gravidade, de complexidade, como é a da saúde mental, com órgãos e organismos que não estão afiliados à saúde, porque isso é mais um ataque à razão e à ciência. Está nesse bojo também. Sem falar que é mais uma perda, é mais uma derrota de uma reforma que se conseguiu implantar no Brasil, que foi a reforma psiquiátrica, né? Então, temos muito a lamentar, mas não podemos parar para lamentar, né? Temos muito que lamentar, estamos lamentando, estamos sofrendo, estamos chorando diante dessas perdas, né? Porém, nós não temos, não nos está autorizado parar para somente lamentar. É lamentando e seguindo adiante. É isso que tem que ser feito, né? É caminhando e cantando, mas é caminhando e chorando também diante dessas perdas que estão sendo aplicadas e impostas a nós como classe trabalhadora. Porém, não há outra coisa a não ser caminhar, né? E enfrentar. Agora, sobre o que você trouxe, Rosineide, que esse seria um momento também de uma guinada da classe trabalhadora ou do movimento histórico em conseguirmos fazer avançar e destronar o neoliberalismo, eu penso que esse seria uma guinada muito importante, né? E isso pode ser posto em como a gente saia dessas eleições, concretamente, né? A gente não pode deixar de pensar nisso, né? Quem é que vai ocupar essas cadeiras, por exemplo, em nível municipal e estadual?
futuramente, quem estará no próximo governo federal? Se a gente conseguir pactuação das forças democráticas e conseguir reverter o quadro antidemocrático no qual nós nos encontramos, eu acho que isso já foi uma guinada suficiente para grandes comemorações. E aí eu acho que aponta essa mobilização política, tanto em defesa das políticas, do Estado social, da Constituição de 88, das reformas que conseguimos implementar, como também de novos representantes, né, nos governos, nos diversos níveis de governo, que estejam mais alinhados à democracia e à liberdade. Eu acho que seria uma guinada importantíssima e que talvez arranhasse um pouco o ultraneoliberalismo que graça em nossa nação e no mundo. Acho que tem um comentário aqui de Maria da Guia, e ela lembra que, historicamente, a luta da humanidade é a história da luta de classes. É isso, Sim. Não temos outra saída. Não temos outra saída. Acho que você também coloca lá na sua fala a abordagem que é feita, a sentença de morte, né, já estava dada à classe trabalhadora, né, porque é o fim do... a sentença de morte é o fim do trabalho, né, é o fim da oportunidade de produzir e de vender a única força que tem, que é a força do trabalho. E é essa... Por isso que é tão difícil para a classe trabalhadora entender a importância dos cuidados, porque ela é quem é colocada, né, à prova, ela é quem está no risco, ela é quem pode morrer, ela que está destinada àqueles buracos enormes nos cemitérios, é ela que vai para o painel dos invisíveis, né? Então, se é ela que vai ficar invisível, ela também pode festejar, tomar a cerveja dela no fim de semana, se encontrar. É bem complicado você fazer a classe trabalhadora entender isso. Eu temo que, pelas eleições, o desafio ainda é muito grande. Tenho muitas dúvidas de qual o resultado das eleições no contexto e num tipo de campanha desse que a gente está vivendo. O que eu penso é que os próprios prefeitos, nessa pandemia, perceberam como é complicado a limitação do recurso da política social. Como é difícil, porque é na porta da prefeitura que o município e que a população bate na porta. É na porta do prefeito, é no município que as mortes acontecem, que a saúde, que a fome bate, né? Então, como se aquilo que o próprio sistema ele se autodestrói, porque ele não tem sustentação. Ele não tem, né? Então, se a gente for depender somente das eleições, eu acho que a gente não tem saída. Mas tem uma hora que vai... Eu tenho colocado isso porque a gente já viu também um período em que houve saques, as pessoas passavam fome. A gente já viu isso nas crises, até a campanha da ação da cidadania contra a fome e a miséria, ela volta com a mesma temática, com a fome novamente. Ou seja, os cenários são muito parecidos, né? Com uma diferença que a pandemia não estava aí, ou seja, agravando ainda mais. A pandemia nos colocou obrigatoriamente dentro de casa. Quem tem direito a ficar em casa e não está morrendo de fome é quem tem o trabalho e que pode fazer o trabalho de casa com segurança. É esse trabalhador que, em sua maioria, é servidor. Eu não sou servidora pública, mas tenho um trabalho que me permitiu ficar, inclusive fazer um trabalho que invadiu a minha casa, a minha dinâmica, a minha vida, mas, ao mesmo tempo, também eu tive que buscar, estudar, escutar. Então, assim, essa população mínima que está tendo acesso a esse tipo de oportunidade está podendo socializar conhecimento, produzir conhecimento, mas a classe trabalhadora, na perspectiva das eleições, eu não sei como é que esse debate está conseguindo chegar, né? Tenho muitas dúvidas. Agora, é essa mesma gestão pública que está sendo eleita que vai pegar o pós-pandemia ou o período ainda de pandemia com muitos problemas e que vai precisar rediscutir, sim, recursos, políticas sociais. Se a gente soma isso com a luta dos movimentos, com a luta da Marcha Mundial de Mulheres, com isso que você colocava, né? Lembrando do slogan da marcha, até que todos sejamos livres, não podemos parar. Então,
eu preciso olhar o movimento de vida que está acontecendo também. Senão, eu não consigo sobreviver. Tem um movimento de morte, de necropolítica, e tem um movimento de vida, né? E esse movimento de vida é pela luta, pela solidariedade, pela construção crítica do conhecimento, pela socialização disso. Isso que você nos instiga, é preciso seguir problematizando a realidade, né? Tendo como referência um código de ética, um projeto de sociedade. Se não for por aí, acho que não tem uma saída de um canto só, mas você trouxe várias coisas na sua fala que retroalimenta essa minha perspectiva, que eu percebo, sabe? E que, por mais que a gente esteja vivendo uma sequência de derrotas, nós estamos vivendo também uma sequência de reorganização das estratégias de luta. E a gente precisa dar ênfase a isso para se retroalimentar, inclusive no debate virtual, né? Porque a única forma, por exemplo, que nós temos hoje para pensar as eleições é o debate virtual. Então, é isso. Eu queria saber se nós temos mais algumas perguntas, alguém tem interesse de fazer alguma participação? Está aberto. Acho que são 9h25. Se tiver mais alguma pergunta, algum comentário. Professora? Pois não, Cíntia? Eu queria não fazer uma pergunta, mas agradecer a participação da professora, agradecer a sua participação, né? Dizer que foi muito bom esse momento, né? Assim como eu falei à tarde, é de suma importância para nós, tanto estudantes do serviço social, quanto já agentes sociais formados, ter essa carga de conhecimento, né, que a professora mostrou aí ter um nível de intelecto muito grande. E, assim, para nós, que sempre vocês falam, vocês, nossos professores falam, e afirmam, né, que ser assistente social é ser um pesquisador, é estar em constante estudo, né, de atualizações da nossa sociedade, que, assim, na verdade, a gente não vê, de certa forma, entre aspas, uma atualização, a gente vê o passado, né, voltar à tona, porque é isso que a gente está vendo sempre. Eu só tenho que agradecer, estava até comentando aqui com minha amiga da guia, que cada vez que eu estudo, eu me frustro pelos desafios que a gente tem que enfrentar ainda. Mas, assim, vem uma força de dentro que é surreal de continuar lutando por dias melhores, por uma sociedade melhor, né, da sociedade acessar mais, ter acesso mais aos seus direitos, e que um dia isso seja apenas lembranças, né? Que um dia a gente possa olhar um para o outro e dizer assim, enfim, conseguimos passar por isso tudo, com a saúde psicológica muito boa, porque é preciso. Mas é isso, só gratidão a vocês e boa noite a todos. Obrigada, Cíntia. Me recordo agora que no golpe de 2016 a gente tinha aquele slogan de ninguém solta a mão de ninguém. Aí a pandemia chegou, não deixa nem a gente pegar na mão. E aí, ouvindo Cíntia falar agora, fiquei pensando, o que é que faz a gente encher o coração, pelo menos dá a sensação de que precisa lutar, né, e de não desistir. Quanto mais a gente se isola nesse contexto de tantas derrotas, mais a gente entra no movimento de morte e de desânimo que interessa, né, a burguesia hoje para fazer valer esse projeto. E a única maneira que a gente tem de alimentar essa esperança tem sido esses espaços. E, assim, nesse sentido, eu agradeço imensamente a Celso, eu agradeço imensamente a Adelaine, vou passar para vocês para fazer as considerações finais, mas antes disso, eu queria aqui publicamente agradecer também, com muita ênfase,
porque eu falei dos minicursos hoje à tarde, mas eu não falei de quem foram os colaboradores desses minicursos. Então, eu queria agradecer a Maiara Morgana, a Vanessa Natália, pelo curso de instrumentalidade profissional que elas ofertaram. Queria agradecer a Thaís e ao professor Tiago, né? Thaís Pedrosa e o professor Tiago Gomes, sobre o trabalho do assistente social na política da assistência. Queria também agradecer a Natália Oaks pelo curso de Espaços Ocupacionais e Dimensão Políticas da Prática do assistente social, e a Henrique Costa, né, pelo seu minicurso na área do gênero e saúde. São pessoas que foram extremamente disponíveis, que quando a gente convidou, vieram colaborar conosco, que têm contribuído socializando o conhecimento, a trajetória de luta. A gente conversava, a Josi e eu hoje, ela dizendo que ela escutando os minicursos e ficando impressionada como tanta gente jovem que estava fazendo esses cursos tinha uma bagagem tão grande e tinha tanta força, né? E aí eu brincava disso, a única maneira que essa juventude, que a classe trabalhadora tem, é construir a sua história de luta, porque é lutar ou morrer. E é essa luta que está impregnada na pele, na cor, né? No debate sobre o racismo, sobre a igualdade de gênero, que a gente foi buscar e teve, acho de maneira muito linda hoje à tarde. Agora à noite, acho que Delaine começa dizendo a gente que não tem acúmulo na temática, né? Ela disse que disse sim a Josi sem acúmulo. Imagine, minha gente, se ela tivesse. Mas a trajetória, o que ela conseguiu construir na vida, né, de pesquisadora e docente, foi capaz de nos colocar num lugar que gerou inquietações, que gerou força, que gerou solidariedade, que gerou senso de busca de coletividade. E vejam, se não fosse isso, que seria de nós, né? Então, muito oportuno, muito obrigada por isso. Acho que eu vou fazer a leitura aqui das últimas mensagens que estão chegando e gostaria de passar para a Celso e para a Delaine para as suas considerações, né, para complementar alguma coisa que vocês ainda não colocaram. Mas, para isso, eu vou ver aqui as mensagens, porque vocês podem dialogar com elas, com o que veio por aqui, né? Tem uns agradecimentos, né? Jussara agradece pela troca com o tratado que ela trouxe aqui, Delaine. Agradeço pela sua resposta, pelas suas contribuições à reflexão que ela trouxe. Agradecimento também pelos minicursos, né? Desistir jamais. Jussara aqui parabeniza aos docentes que nos deram a honra de trazer esse debate tão enriquecedor, uma gama de conhecimentos que construiu bastante para nossas vidas enquanto estudantes e profissionais. Abraço para vocês. Obrigada, Jussara. Foi ótimo. Na luta sempre, desistir jamais. E Isabel, que lembra que as colocações foram muito importantes, né? Foram ótimas. Obrigada pelo debate. Pronto, eu gostaria de, nesse movimento de gratidão que está movendo esse grupo que está aqui nessa sala, retornar a palavra. Não sei se quem quer retomar, acho que Celso, e depois a Laine para fazer suas considerações. Rapidinho, queria agradecer pela partilha, né, pelo momento de aprendizado, né, e aí eu falo aqui em nome do Conselho Regional de Serviço Social, né, e parabenizar e também agradecer enquanto categoria o debate, porque isso fortalece a nossa categoria profissional. E como recado, e eu deixo para esse coletivo de pessoas que estão aqui participando, estudantes profissionais, a gente debateu muitas questões aqui, que são muito caras para o serviço social, a defesa da vida, da liberdade, de emancipação. Estamos em período eleitoral, e eu vejo muitos profissionais, né, assistentes sociais, colocando até como candidatos ou em defesa de projetos aí, que nada dialoga com o que nós estamos defendendo aqui. Então, é bom estar, né? Não adianta você dizer que defende ou luta por princípios éticos, políticos da classe trabalhadora e estar aliado, né? Somado a projetos
que vem em desacordo a tudo isso. Então, é bom a gente estar bastante atentos e atentas para isso. E boa noite a todos e bom trabalho, porque eu sei que continua amanhã, tá bom? E, Delaine, um prazerzaço, assim, parabéns mesmo, assim, pela sua fala riquíssima, assim, né? Rica mesmo, assim, eu me senti extremamente, né, provocado, né, assim, de reflexão, e a Rosineide, né, pela bela condução aí e pelo corpo docente da SES também, tá bom? Obrigado. Obrigada, Celso. Eu estava aqui pensando que também escutei recentemente na mesa do nosso simpósio de história que quando o Delaide traz a importância da gente se sentir em constante luta, né, que a nossa pedra do vale para o cume é a luta, e a luta é coletiva, de que a palavra é a nossa arma, né? A palavra. E a gente que é docente sabe que uma das coisas que faz com que a gente permaneça de pé, né, acreditando, é quando a gente encontra em sala de aula e a gente ou encontra nesses espaços e consegue socializar, aprender, repassar. E era isso. As armas de luta são diversas. Nesse momento, a nossa é a palavra. E Celso traz um elemento que é extremamente importante. Eu tenho conversado muito sobre qual é o projeto que seu candidato defende para as políticas sociais. Qual o compromisso dele com a permanência e o financiamento do SUS, né? Qual o compromisso que ele tem na defesa da proteção social, do trabalho, né? É importante se perguntar isso e entender o papel do parlamento, seja ele do vereador, né? Que classe política a gente está renovando agora, para que lado a gente vai levar, ficar muito atenta. Às vezes a gente sequer conhece os projetos dos partidos, e tem que ficar atento aos partidos e aos candidatos, e às suas defesas, e aos compromissos que a gente quer que ele assuma, né? Acho que é muito importante essa lembrança, tanto de Delaine como de Celso. Nesse ponto, eu estou meio desesperançada, eu preciso me retroalimentar. Tenho acreditado mais na força dos movimentos, que aí tem se organizado para defender algumas propostas de candidatura, e a gente viu durante tanto tempo uma desqualificação da política que a juventude não quer se envolver com ela, né? Ou quando se envolve, não está atento aos projetos. Aí é muito importante ficar atento e atenta. Dica, Delaine, agora é com você. São lutas em diversas frentes, né? A luta nas urnas é apenas uma. Sei que sairemos derrotados em muitas das nossas intenções também, mas vamos adiante. Como você disse, Rosineide, o nosso grande instrumento é a palavra, né? E a gente vai se apegando a muitas palavras que nos tocam, porque o momento exige que a gente reflita, que a gente introjete algumas coisas, que a gente se posicione, né? E aí eu aproveito esse momento assim para agradecer muito. Eu acho que foi tão afetuoso esse lugar que a gente construiu aqui. Eu acho que você trouxe muito isso para essa sala, né? Não conhecia, mas um prazer. Espero que a gente se veja de verdade. Celso, eu acho que a gente já se viu lá pela universidade, mas nunca conversamos. Mas agradecer a Josi pelo desafio posto e por esse momento que foi tão rico para mim também. Vou finalizar com algumas palavras que me tocam. E é uma pequena historinha de Eduardo Galeano, que também nos alimenta na luta em relação à América Latina e o Brasil, onde o Brasil se situa, né? Então, ele diz assim, nessa historinha que somos um mar de fogos. Um homem do povo de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir ao alto do céu e, na volta, contou que, lá de cima, ele tinha contemplado a vida humana e disse que nós somos um mar de foguinhos. O mundo é isso, revelou.
um montão de gente, um mar de foguinhos. Não existem dois fogos iguais. Cada pessoa tem uma luz própria entre todas as outras. Existem fogos grandes e fogos pequenos, e fogos de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem fica sabendo do vento. Existe gente de fogo louco que enche o ar de faíscas. Alguns fogos bobos, nem iluminam nem queimam. Mas outros ardem a vida com tanta vontade que não se pode olhá-los sem pestanejar, e quem se aproxima se incendeia. Somos um mar de foguinhos e podemos incendiar, ainda que seja o nosso coração a se aquecer um pouco mais na luta. Josi está aqui do meu lado dizendo que lindo, que lindo, que lindo. Ai, Delaine, muito obrigada. Gratidão profunda. Eu vou botar a Josi aqui para falar, porque ela precisa dizer o que ela está me dizendo aqui do lado. Mas a gente também está feliz, está grato demais com essa oportunidade. Nunca foi tão necessário o afeto, né? Nunca foi tão necessário exercitar a escuta atenta. Nunca foi tão necessário ressignificar as discordâncias para a gente pensar como é que a gente conquista. Porque se a palavra é o instrumento principal da gente, não dá para fazer uso dela somente entre os nossos, é preciso a gente fazer uso da palavra com todos, e aí eu acho que na prática todo assistente social, eu sou educadora, né? Mas todo assistente social tem o que disso, porque o papel dele é exatamente trabalhar, olha, na perspectiva de pensar um projeto societário de emancipação humana, não dá para não ser educador, né? É educadora. Então, somos essas sementinhas. Eu espero que o fogo que a gente lá de cima vai ser observado, precisa ser um fogo que incendeia, que constrói relações de solidariedade, de afeto. Tem me impressionado muito a força que os movimentos construíram com mãos solidárias. Poderia ter dois caminhos naquele momento, né? Poderíamos ter entendido que a fome, que é o risco da doença, mas também poderíamos entender que uma das maneiras de chegar junto das pessoas era pela solidariedade, e é um projeto que tem minha admiração profunda pelo que vem fazendo, pelo movimento de mulheres, o que elas têm conseguido construir, né? Quantidade de mulheres que elas estão conseguindo envolver, formar, conversar. Acho que tem um movimento lindo aqui do Centro de Educação Paulo Freire, aqui do Normandia, com um processo de formação de estudo dos pensadores brasileiros. Então, a gente está estudando, a gente está tendo a oportunidade de ter conhecimento sobre vários pensadores que pensam esse Brasil, criticam, têm propostas para esse Brasil, revisitar nossa história de luta e resistência, né, com os sujeitos que foram eliminados pela ditadura. Então, tem tanta coisa boa que não pode me tirar a visão crítica do que está das derrotas, mas precisa estar de um ladinho do meu ser para que eu não entre, como disse Cíntia aqui muito bem, em sofrimento psíquico, né? Até porque é altíssimo hoje o número de pessoas que estão vivendo sofrimento psíquico. Nós sabemos disso, e se a gente não estiver atento, também faremos isso. E é nesse movimento do agradecimento que eu quero, né, Maria Luísa, Maria da Guia, Heloísa, Vilania, Amanda, Jussara, todo mundo que está aqui nessa sala agora, agradecer imensamente, né? Maria Luísa diz aqui, um verdadeiro fôlego para continuar na luta. Muito obrigada pelos debates tão necessários. Tá vendo? Então, a gente queria fazer um registro da sala. Quem se sentir à vontade, se puder abrir a câmera, eu agradeceria, como Márcia já fez. Mas, assim, a pessoa que está aqui, está aí, se puder fazer o registro da sala
pegando-se, quem puder abrir a câmera, abre, quem não quiser, tudo bem, mas um registro desse momento do nosso encontro, né, da nossa sala. E agradecer cada um e cada uma que ficou conosco até agora. Dizer que, olha ali, Cíntia já toda se arrumando, Vilani também, Vilani! E agora eu apareço. Maria da Guia, olha a Maria da Guia ali, quem é? Ó, Josi também. Agora eu apareço, só para dar um tchau e agradecer, vi tantas caras lindas, sabe? Emocionante a fala de vocês, e eu vibro, sabe? Eu acho que isso realimenta, retroalimenta a gente para continuar na luta. E aí eu agradecer mais uma vez a Celso, né, o CRES do Celso, a Adelaine, que é a minha amigona, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. E a todos vocês que estão aqui, muitos alunos da residência, Marcita, minha amiga também. Muito Eu vi obrigada. Márcia agora, gente. Eu vi Márcia agora. Márcia, eu sabia que ela ia participar. Márcia, Isso. E convidar vocês para amanhã, né? Amanhã teremos mais. Amanhã teremos a conferência da professora Márcia Clemente, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, tá certo? Que vai fazer essa discussão aí do conservadorismo e como isso tem o rebatimento da formação profissional. Contamos com vocês, então boa noite, gratidão. Thaís, eu espero que você tenha conseguido fazer o registro. Obrigada, minha gente. Beijo grande para todo mundo. Força, vocês não estão sozinhos, a gente também não. Obrigada, Adelaine. Beijo.